Olá, internautas que acompanham o site Toledo News, eu sou o Kelvin Polassi e nós voltamos para mais uma entrevista. Nesse momento, nós recebemos Rodrigo Souza, o diretor da Agência do Trabalhador do município de Toledo, que vai falar com a gente aí um pouquinho sobre o cenário dos empregos, da empregabilidade aqui no município, falar sobre as vagas na Agência do Trabalhador e todo o trabalho desenvolvido lá no Cine. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao site Toledo News. Obrigado, Kelvin, obrigado a Toledo News, e é sempre bom falar de coisas boas do município de Toledo, né? Rodrigo, para começar esse bate-papo, a gente já está aí no início ali, na metade do sexto mês do ano. O que dá para falar desse início de ano, desses primeiros meses, enquanto vagas de emprego aqui no município de Toledo, pessoas colocadas no mercado de trabalho? Nós passamos, desde a pandemia, a nossa região como todo, não que nós vivemos numa ilha, mas Toledo ele tem apresentado bastante oportunidades de emprego. E o ano de 2021 e 2022 foram muito positivos. Nós criamos muitas vagas, inclusive nesses primeiros meses, né? Segundo o CAGED, que é os admitidos e os desligados, que fazem esse comparativo, quem foi contratado, quem foi desligado, apresenta Toledo com um saldo positivo, né? Nós temos nesse período de 4 meses, só de janeiro a abril, que é o último dado informado, de 2.200 pessoas já foram contratadas, ou seja, que gerou mais vagas. Então nós temos uma grande possibilidade de esse ano também criar ainda mais postos de trabalho. O que acontece, que nós percebemos que no município hoje se vê os setores crescendo, né? Os setores onde são gerados empregos. O setor de serviços, que em outro momento ele gerava menos emprego do que a indústria e o próprio comércio, ele se destacou e hoje ele gera mais vagas do que a própria indústria de Toledo. Toledo tem uma indústria muito forte, né, com 20 e poucas mil vagas, mas mesmo assim o setor de serviço tem quase 3 mil vagas a mais, aproximadamente 26 mil pessoas que trabalham no setor de serviços, que é o suporte, desde a propriedade rural, né, que vai lá dar manutenção nas máquinas, cortina de ar, eletricista, até dentro da indústria, né, com empresas de soldas, dentro da construção civil. Então esse setor de serviço ele tem crescido muito. E por que cresce? Desde 2016, 2017 teve a legislação, que é a reforma trabalhista, onde foi possível a terceirização dos setores início, meio e fim dentro de uma indústria, dentro das empresas. E com isso, a alocação de mão de obra temporária, nessas vagas temporárias, essas vagas esporádicas, elas têm gerado muitas demandas. Locação de mão de obra hoje é onde que gera mais vagas hoje no município de Toledo. Por quê? Ele está dentro da indústria, ele está lá no comércio, ele está em todos os lugares. E por isso tem crescido bastante vagas no setor de serviço. E nós imaginamos que Toledo possa chegar ao fim do ano com mais de 7 mil vagas novas criadas em 2023. E hoje as pessoas estão preparadas para assumirem essas vagas? Tem pessoas qualificadas para assumir essa nova demanda, uma demanda maior, aí, igual você falou nos últimos anos, para esse setor de serviços? Então as pessoas estão preparadas? Tem pessoas para atender toda essa demanda? Veja bem, eu acredito que faltam pessoas. Primeiro, nós não tivemos dados atualizados, mas a estimativa é que a gente tenha 156 mil habitantes, né? O PEA, que é essas pessoas economicamente ativas, é aproximadamente 80, 85 mil pessoas. Daí desse percentual, 85 mil pessoas, você pega ali, nós temos 58 mil pessoas com carteira de trabalho formal, que são CLT. Você pega 11, 12 mil mês, você pega 15, 16 mil pessoas que têm CNPJ, você tira as crianças, você tira as pessoas, os idosos, sobra efetivamente quanto? Essa conta é muito pouca, a gente acredita que tem mais os informais, então eu devo ter umas 5 mil pessoas hoje que procuram uma vaga e não encontram, né? E quem é essa pessoa que não encontra? A pessoa que teve, no decorrer da vida dela, muita rotatividade, passou por muitos empregos e também não tem uma qualificação necessária, que é um dos itens que Toledo hoje tem feito, que é o Qualifica Toledo, que é o maior programa de qualificação profissional da história do município, é o investimento através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com o secretário Diego Bonaldo, que tem investido, né, por um pedido do prefeito Beto, nesses cursos de qualificação. Esses cursos nós chamamos as empresas, falamos, tá, o que mais nós podemos fazer para vocês?
olha, nós precisamos desse setor, eletricista, soldador, operador de empilhadeira, técnicas de vendas, e as pessoas não conseguem se relacionar. Não, então peraí, curso de desenvolvimento comportamental. Então a gente fez esse escopo de cursos. No começo do ano foi esse brainstorm, essa conversa com as empresas. Junto com elas, nós escolhemos os cursos e nós fizemos as dispensas de licitação para esses cursos. E agora a gente está oferecendo para a população de forma gratuita, com um combinado, que é que a pessoa que finaliza esse curso, a hora que ela finaliza o processo, ela pode ser encaminhada para uma entrevista na área que ela finalizou o curso. Porque é o combinado que a gente fez com as empresas, tentar oferecer cada vez mais pessoas qualificadas, que é a grande reclamação. Porque vaga operacional, por si só, você tem essa rotatividade, você vai ter essas pessoas que entram e saem, mas nós temos que dar uma condição para as pessoas que eu falo que é pila no bolso, né? Que ela tem uma condição de pedir um salário maior, porque a pessoa com salário maior ela permanece por mais tempo na empresa. E é isso que a gente tem feito, encaminhado as pessoas para esse processo de qualificação profissional. E para entender quais os cursos mais adequados que se encaixam nas necessidades do mercado, é muito com o contato das empresas, é um feedback das empresas, não é só vocês que decidem sozinhos quais os cursos, quais as áreas para trazer esse aperfeiçoamento. Não, no começo do ano, nós já fizemos isso já há uns 3 anos, esse brainstorm, essa conversa com as empresas, e vamos conversando, porque é o seguinte, nós temos que entender que a gente está ali para auxiliar as empresas. A Agência do Trabalhador hoje tem esse nome, mas por mim podia se chamar Agência das Empresas. Por que isso? Que quando você abre uma vaga para a empresa, eu tenho uma possibilidade de empregar um sujeito. Quando eu abro 2 vagas para a empresa, eu tenho 2 possibilidades de empregar o trabalhador. Então, ou seja, quanto mais vagas eu tiver na agência, maior a possibilidade de eu empregar o sujeito que nos procura lá. Nesse sentido, ano a ano, nós temos ampliado a satisfação das empresas, porque nós temos ali uma equipe organizada, nós dividimos isso, questão administrativa dentro da agência, a gente colocou pessoas que vão lidar exclusivamente com a empresa, na captação. Nós temos um setor que cuida especificamente do perfil profissional do trabalhador, que é IMO, que é essa intermediação de mão de obra, e também as pessoas que vão conseguir fazer essa gestão de tudo isso. Nós criamos o currículo top. E esse currículo top, ele faz isso, Kelvin, que ele é o quê? A pessoa cadastra suas informações, recebe automaticamente um currículo pronto com as informações que as empresas nos solicitaram. Porque as pessoas não sabiam preencher o currículo, as pessoas não sabem o que é importante colocar no currículo. Então hoje na tua casa você pode receber um link, fazer cadastra essas informações, 10 segundos depois você recebe no teu e-mail um PDF com as informações que você colocou. Nós percebemos que essas informações a gente poderia utilizar para a empresa. Então ele coloca lá, eu quero ser radialista, eu quero ser atendente, eu quero ser farmacêutico. Dentro dessas necessidades que ele tem interesse, nós buscamos vagas, traçamos esse perfil profissional, a gente fala que é o headhunter, encontrar pessoas para boas vagas, e encaminhamos o sujeito para vagas que realmente possam ser contratados. Dessa forma, nós saímos no ano de 2020 de 545 pessoas, que era um ano da pandemia, que foram contratados por intermédio da agência, para o ano passado, 3.945 pessoas. Quase 4.000 pessoas foram contratadas por intermédio da agência. De 19 mil atendimentos para aproximadamente 70 mil atendimentos na agência. Por quê? Os momentos que não tem alguém ali, tem um pessoal lá da agência que faz a leitura do perfil profissional e a gente encaminha a vaga. Então ele cadastrou lá, ele vai receber, Kelvin, tem uma vaga de jornalista. O salário é tal, a empresa é tal, você tem interesse? Eu tenho. Então a gente manda notificação para você no teu WhatsApp, você vai direto na empresa. Por quê? Porque a gente já reduziu, desde a empresa recebe 20 pessoas, não, ela recebe 5 ou 10. E dentro dessas pessoas que ela recebe, já é pessoas que sabem quanto vão ganhar, sabe o que a empresa precisa e sabe principalmente que é uma vaga que é compatível com o perfil profissional dela. Então, diante disso, a gente conseguiu entender que essa perspectiva da empresa estar satisfeita com o perfil que a gente encaminha e o trabalhador com as empresas, ele permanece mais tempo. Então, ele diminuindo a rotatividade. Baseado no currículo top, cadastra informação, encaminhamos para curso profissional técnico e encaminhamos para curso de desenvolvimento comportamental, em parceria com instituições que fornecem isso de forma gratuita, né? Porque as pessoas são contratadas pelo seu currículo, mas são demitidas pelo seu comportamento.
Dessa forma, apresentar pautas como empatia, como você utilizar suas redes de contato, como você ter foco no seu trabalho, porque é muito fácil eu reclamar do meu ambiente de trabalho, mas não contribui com nada. O que eu tenho feito para mudar essas relações? Então a gente tem apresentado essa perspectiva para a pessoa fazer esse curso de desenvolvimento comportamental, que é um dos itens mais solicitados pelas empresas. Essa questão do comportamento é um problema que as empresas realmente solicitam para vocês? É um problema que aparece assim, de forma grande hoje? É um problema que precisa ser resolvido no curto prazo? Sim. Eu vejo que as pessoas são demitidas por isso. As pessoas estão fora do mercado de trabalho por isso. As pessoas têm uma grande rotatividade por isso. Essa não é só uma questão geracional, não é só isso, mas é uma questão de entender as perspectivas que as pessoas terão que se adaptar ao mercado de trabalho, terão que se adaptar na empresa. Por quê? Porque a empresa ela tem uma cultura organizacional e as pessoas elas entram nesse espaço e têm que compreender isso. Só que como nós vivemos uma condição de pleno emprego, tem sido muito fácil não conseguir entender isso. Opa, então tá tudo bem, tchau, obrigado. Você faz isso uma, você faz isso duas, você faz isso três. Só que na quarta vez a sua empregabilidade fica ruim, porque é uma questão de confiança. Você tem uma relação de confiança com o seu patrão, com a empresa. E quando você troca uma empresa, troca duas, troca três, você vai perdendo esse nível de confiança. E cada entrevista, isso vai tendo um pontozinho e fala, não, peraí, mas ele fala que quer trabalhar, mas fica 3 meses na empresa, o que acontece? E sim, as pessoas cada vez mais terão que desenvolver essas habilidades emocionais, comportamentais e ter essa inteligência emocional das relações de trabalho. Mudou muito essas relações hoje. Você pode trabalhar em casa, você pode trabalhar de forma autônoma, você pode vender produto pela internet, você pode comprar produto pela internet, você pode estar numa linha de produção, mas você tem que entender que essa capacidade do sujeito, do outro, do colega de trabalho, do meu supervisor, de uma questão hierárquica, ela é muito importante dentro desse processo e é um dos itens que tem feito que as pessoas sejam demitidas. Você citou muito essa questão do pleno emprego, então as pessoas saem do emprego, têm uma facilidade maior para encontrar um novo emprego. Como trabalhar para que isso não ocorra? Tenhamos o pleno emprego, mas as pessoas fiquem mais nos seus empregos, fiquem mais nas empresas. Como dá para resolver ou diminuir esse problema? Olha, é uma questão de... é delicado, né? No Brasil, né, eu uso um termo, na verdade no mundo inteiro, que é o turnover, essa rotatividade. E Toledo tem um turnover que ele pega quem foi demitido, menos os contratados, e divide por quantidade de pessoas que estão no mercado de trabalho. Esse turnover em Toledo ele é muito alto. Nós estamos à frente tipo do Paraná como um todo, do Brasil, nossos números são muito altos. Para que a gente consiga, de fato, apresentar essa perspectiva diferente aí, nós vamos ter que fazer cada vez mais conversas sobre isso. Os nossos gestores terão também que fazer essa avaliação. Qual é o modelo de gestão que nós temos em Toledo? Qual é a cultura de chefia que nós temos em Toledo? Nós falávamos ontem e esses dias sobre essa questão de liderança disruptiva, de que forma a gente quer os nossos líderes. Qual é a capacidade da liderança de se colocar no lugar do colaborador e o colaborador se colocar no lugar do seu superior. Quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte, para que nós superamos esses desafios, a gente precisa sim ter ferramentas de gestão, gestores que tenham entendido e mudaram essa cultura conservadora que nós temos em Toledo, né? Que eu falo conservadora, que a gente tem que entender que nós estamos em outro momento. Não é quem manda, quem pode obedece tem juízo, não é isso. Porque se você fizer essa cultura, o que acontece? Cada vez maior será a sua rotatividade. Né? Como que você desconstrói isso? É um processo. Através do quê? De formações para gestores, formação para liderança e ao mesmo tempo para o trabalhador, para que ele consiga ocupar isso. Não sei se te respondi, mas eu acredito Sim. que seja muito nesse contexto. Nos últimos anos a gente teve a questão do problema ali Desculpa, o problema da pandemia. 2021, ali 2020 principalmente,
a questão ali até de uma mudança da forma de trabalho, se implementou muito a questão do home office, talvez um trabalho mais híbrido entre o trabalho presencial e o home office. Vocês perceberam uma mudança no contato entre o empregador e o trabalhador nesse sentido no pós-pandemia? O que a pandemia trouxe de diferença nesse sentido? Imagina aqui, Kelvin, e as pessoas que nos acompanham. As pessoas não sabiam usar um celular. Daí veio uma pandemia, teve o Caixa Tem, não sei o que, foram obrigados a entrar nesse cenário. Hoje não existe mais a carteira de trabalho física, né? Ela é uma carteira de trabalho digital. Então essa questão da tecnologia, ela fez com que nós avançássemos anos-luz aí, que demoraria 20 anos, por exemplo. Mas a nossa mentalidade ainda ela está na maneira antiga. As empresas hoje elas fazem entrevista de forma online, os cadastros elas são em sites, você não entrega mais um currículo, um e outro lugar que você entrega, mas principalmente em indústrias maiores, empresas maiores, isso é tudo via internet. E as pessoas têm que entender isso, essas mudanças, né? E se adaptar a essa realidade. Que daí eu entro num ponto muito positivo que a gente tem feito. A gente tem tentado apresentar ao trabalhador isso. E quem não conseguir entender isso vai ser uma seleção natural. Né? É uma seleção natural. Quem não estiver preparado vai estar o quê? Fora do mercado de trabalho. Ou estará numa vaga onde não exija essas condições. E isso, com a pandemia, se sentiu muito forte. Né? Nós temos a maior empresa de Toledo, as duas maiores de Toledo, o processo é tudo pelo site. Como que você trabalha ali? Como que você é inserido nesse cenário? Então, as pessoas elas precisam sim se qualificar, desde o processo de informação num site de emprego, porque as pessoas não sabem se vender, né? Eu sou bom nisso. Não, mas por quê? Então escreve que você é bom. Porque você vira um algoritmo, você vira um nome, você vira uma condição. E quais são as suas habilidades? Então você vai ter que conseguir apresentar isso, que é a chave do negócio. Que eu falo que é você conseguir dizer o seguinte, vou ocupar um espaço aqui na Toledo News. Então, mas por quê? O que a Toledo News vai ganhar comigo estando aqui? O que a empresa ganha eu ocupando aquele espaço? E eu apresentar isso enquanto trabalhador. E a pandemia mostrou isso. E cada vez mais ter habilidades como do ponto de vista comportamental, de inteligência emocional, são mais importantes quanto habilidades técnicas. É importante apertar parafuso? Mas de que forma aperto o parafuso? Eu vou usar uma ferramenta? Como eu ganho tempo com isso? São situações que hoje elas têm apresentado uma condição, inclusive de remuneração. Quem conseguir apresentar esse cenário para empresas, você consegue sim ter uma remuneração maior também. Essa questão tecnológica ela tem avançado muito nos últimos anos e com a pandemia, como você falou, ela aumentou muito, a gente andou muitos anos à frente. A agência pode ser um meio também para auxiliar essas pessoas nesse trabalho, para entender um pouco mais da tecnologia, dar esse auxílio para que as pessoas que estão ainda meio avulsas a essa questão possam ter uma qualificação um pouco melhor para mandar o seu currículo, para estar mais aptas a essas vagas? Hoje, Kelvin, nós fizemos assim, vários serviços ali, né? Tá explicando sobre isso. Um deles, a pessoa, na hora que ela chega ali na agência, ela cadastra ali com o interesse que ela tem. Eu quero trabalhar em determinada área. Então ela cadastra ali, que ela vai receber informações, como eu disse, de vagas baseadas no perfil. E nós orientamos ela, nós temos o autoatendimento, são pessoas que auxiliam ela a fazer esse preenchimento no currículo. E a hora que ela sai da agência, ela pode sair com encaminhamento do mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, encaminhamento com um currículo impresso, para que a gente auxilie nesse processo, porque realmente as pessoas têm uma dificuldade tecnológica e a gente tem feito isso. Nós também temos feito, por exemplo, um atendimento personalizado com os imigrantes. O sujeito chega ali, não tem documentação, nós encaminhamos para a Embaixada Solidária. A hora que ele cadastrou ali, nós temos uma pessoa que vai fazer a leitura do perfil profissional dele e encaminhar vagas específicas com a área de atuação dele. Por quê? Porque aumenta a possibilidade de ser contratado. Só dessa forma, nós já conseguimos, só esse ano, empregar mais de 90 imigrantes que passaram por essa ferramenta. Vou repetir aqui, o cara faz leitura da vaga e eu acho pessoas para ocupar aquela vaga. Por isso que tem sido mais assertivo. Nós fazemos isso também com mulheres em situação de violência. A hora que ela chega na agência, é mais uma pessoa que quer uma vaga de emprego. O que nós fazemos? A gente tenta encarar ou achar uma vaga que seja compatível com ela, que ela saia da agência e que tenha realmente possibilidade para ser contratada.
Nós fazemos isso também com moradores de rua. Vem lá o pessoal lá, encaminha, a gente tenta falar, ó, dicas de comportamento, você tem que se vestir assim, você tem que falar isso, você tem que ir na entrevista dessa forma, você tem que se vender nesse sentido, você faz uma pesquisa sobre a empresa, sabe? Então a gente dando orientação sobre isso. Nós fazemos isso também com pessoas com deficiência. O sujeito chega lá, nós falamos, ó, aqui é uma vaga, vamos te mandar outras vagas. Por quê? Porque são públicos que precisam ser olhados de maneira diferente, mas sem desconsiderar todo o contexto. Esse público ele precisa olhar, por quê? Porque a gente precisa entender as particularidades dele, olhar com uma forma humanizada, de certa forma, mas que aumente a possibilidade dele ser empregado. Porque o melhor programa social é o emprego, é a autonomia de vida, o cara vai conseguir comprar o que ele quer, ele vai chegar na casa dele, vai pagar a luz dele, vai comprar a carne que ele quer, vai comprar a cervejinha que ele quer, e é pila no bolso dele. Qualificação e emprego. Para que daqui a pouco nós temos mais pessoas dependendo dessa ferramenta que é o emprego do que alguns tipos de programas sociais. Os programas sociais, eles são hoje de auxílio, e ele é muito importante que se tenha. Só que qual que é a porta de saída? Não é o emprego? A gente precisa mais fazer essa conversa para que cada vez mais nós tenhamos pessoas empregadas e menos dependentes de algum tipo de benefício, porque isso é autonomia. São coisas que tem que andar muito juntas, que é o emprego, é esse empoderamento das pessoas através do emprego, mas principalmente é que ela se tenha o domínio da vida dela, né, que é a questão da remuneração. Você citou essa questão dos migrantes. Toledo é uma cidade muito acolhedora para as pessoas que vêm de fora, vêm de outros países. Hoje a gente vê muitos haitianos, senegaleses, venezuelanos agora e pessoas de várias outras nacionalidades chegando a Toledo. Como que você vê esse contato entre essas pessoas e as empresas? Toledo tem sido uma cidade acolhedora realmente no mercado de trabalho para essas pessoas. Como que é esse contato? Olha, o ano passado foram contratados mais de 1.000 imigrantes, pessoas que vieram de outras nacionalidades. Nós temos mais de 23 nacionalidades empregadas hoje no município de Toledo. E dessas 23, eu vejo que é cada área, né? Por exemplo, nós temos um corredor de frigoríficos na região. Então, o pessoal mais do Haiti, mais da África, ocupam mais essas vagas de frigorífico. Agora, com o decorrer do tempo, que eles aprenderam uma comunicação, o português, conseguiram se comunicar bem, né? Ter ocupado vagas dentro do comércio. Você pode ir hoje, na região do comércio, vai encontrar imigrantes. Você vê o pessoal que vem da Venezuela e da Bolívia ocupando vagas dentro de frigoríficos que seja um trabalho mais detalhado, né? Por quê? Porque eles têm uma condição mais específica de coisas pontuais, coisas que o africano tem num contexto maior de tempo de empresa, por exemplo. E essas condições apresentadas para as empresas, elas olham assim e falam, que legal, onde eu consigo colocar? Onde eu consigo inserir? Né? Daí te respondendo, sim, as empresas fazem isso. Por quê? Porque elas precisam de gente para operar, elas precisam de gente para conduzir os trabalhos, né? E Toledo ele tem sido uma região muito receptiva. Se em outros momentos as pessoas vindo de outras regiões do mundo ocuparam esse espaço e colonizaram, hoje ele se demonstra como uma região muito próspera, né? Nós temos aqui, você dá aqui o trabalho que o Rainer faz dentro da Fiasud, é um trabalho fantástico, são várias etnias lá dentro, ele conseguiu, através daquele espaço, que as pessoas têm um novo território, uma nova casa. Imagine as pessoas, vocês que nos acompanham aqui, imagine hoje, você tem meia hora para pegar uma mala e para ir a um lugar totalmente desconhecido, com pessoas desconhecidas, sem nenhuma documentação, sem um trabalho, e você não consegue nem se comunicar. Então, dentro desse contexto, quando você vê entidades como a Embaixada Solidária, você vê todo esse trabalho que a gente faz para encaminhar e tentar inserir, e principalmente as empresas estão abertas a esse processo, a colocar esses trabalhadores, porque elas precisam de fato de mão de obra, mas elas precisam principalmente de pessoas que queiram estar ali, e enxergar através do migrante como uma grande possibilidade, é uma grande oportunidade das empresas através dessa mão de obra. Toledo é uma cidade já conhecida há muitos anos, há décadas, como muito pujante no agronegócio. É a capital do agronegócio paranaense, uma das cidades mais fortes
do agronegócio brasileiro. E aí, como você falou, a gente vive uma situação de pleno emprego em Toledo. Qual que é o papel do agro nesse sentido? Às vezes a gente que está mais na cidade não vê tanto essa questão, mas qual o papel do agro nesse sentido, dos empregos em Toledo, dessa força econômica do município? A nossa mola propulsora é o agronegócio. A nossa cadeia de transformação, que é o terceiro setor, quando se fala de indústria, é o terceiro setor. Ali ele transforma a matéria-prima em algum produto e é ali que está a nossa arrecadação. A BRF é uma das maiores arrecadoras do ICMS do município, né? Você vê um grande valor vem dali. E o agronegócio, ele deixa muito o dinheiro aqui. Por exemplo, na propriedade rural, ela passa por uma cooperativa, ela passa pela transformação, ela gera emprego, ela vende, ela exporta, é o transporte. Então, o agro, ele está em toda a cadeia. E a diferença que a gente vê, e a importância do agronegócio para Toledo é que nos coloca em outra condição. Como eu vou repetir aqui, nós não vivemos numa ilha, nossa região não é uma ilha, Kelvin, mas essa capacidade de produção que nós temos aqui, a questão da nossa colonização, da forma como nós somos colonizados, a força cooperativista da nossa região colocou Toledo em outro patamar. E isso, quando falo do agronegócio, é pequeno falar assim, agronegócio. Não, mas ele está em toda a cadeia. Você pode ver que quando uma coisa não vai bem no campo, o nosso comércio não vende. Você vai ver quando dá alguma coisa, um tempo meio nebuloso, clima, nós ficamos receosos em algumas coisas. Por quê? Porque está envolvido, ele está intrínseco. Mesmo a pessoa morando lá no Panorama, lá no Jardim Europa, ela está dentro dessa cadeia. Né? Seja da propriedade, ou da indústria de transformação, ou do emprego que veio através do agronegócio. A gente está falando aqui sobre o agro, que é muito pujante no município. Você citou o setor de serviços, que vem crescendo numa quantidade de vagas ali, de possibilidades no mercado de trabalho, mas vocês observam algum setor que esteja mais desaquecido em Toledo, na região, em que haja algum problema maior de falta de qualificação ou de falta de vagas? Existe um setor nesse sentido assim mais desaquecido? Olhando o CAGED hoje, nós vemos que o setor do comércio ele tem sofrido muito com a questão de mão de obra. Nós temos algumas questões relacionadas a essa relação de trabalho que mudou, né? Hoje a pessoa compra muito pela internet, uma questão de metas e tal, e as pessoas não estão conseguindo lidar com isso, né? Volto a dizer aqui, parece que é chato, né? Mas nós estamos falando de comportamento de novo. Por quê? Porque o comércio ele vive uma variável. As pessoas que trabalham no comércio, elas são muito variáveis e estão num contexto que pode receber influências de chuva, de geada, que é ligado ao agronegócio. Se o serviço ele conseguiu desconstruir isso e está em todos os setores, hoje o comércio cada vez mais sofre por essa questão da tecnologia, por essa questão desse temperamental, vamos dizer assim, né, dessa volatilidade do pessoal, mas principalmente das pessoas que não conseguiram entender essa nova perspectiva. Né? Só na agência nós temos quase 100 vagas de vendedores. Você pode vender de plano de internet, material de construção, até carro, vaga que nós temos na agência. E por quê? O que tem acontecido ali que tem dificuldade de fechar essa vaga que é relacionada ao comércio? Então essas reflexões, essas questões de comportamento, essas questões aí que hoje afetam o setor do comércio, né? Que tem contribuído para, eu não vou dizer enfraquecer, mas tem uma dificuldade maior em encontrar pessoas para ocupar esse espaço de trabalho. No ano passado a gente teve a inauguração da nova sede própria da Agência do Trabalhador. Durante muitos anos a agência foi ali nas proximidades da rodoviária, já era um local conhecido da população. Como tem sido esses primeiros meses no novo espaço, ali na São João? As pessoas já estão acostumadas com o novo espaço? A estrutura tem atendido bem a população? Como está essa questão da nova estrutura? Olha, foram alguns anos, né? Até os antigos gestores tentaram fazer essa alteração, mas é uma questão muito burocrática. A agência ele faz parte de um contexto entre o município, entra com os trabalhadores, servidores, o Estado com a estrutura e o governo federal com o sistema. Esses três atores,
eles precisam estar muito sintonizados, né? Porque senão ele tem um descompasso aí. E na outra sala, para essa nova, nós estamos numa realidade de Toledo. E até a gente fazer o convencimento de Curitiba, por exemplo, que o valor do aluguel por metro quadrado em Toledo é maior do que propriamente Curitiba, nós demoramos aí 2 anos. E quando a gente conseguiu isso, essa nova sala, ela foi pensada exatamente para cumprir um papel, que é o quê? Hoje nós temos sala de entrevistas, tem um Wi-Fi gratuito, as pessoas podem se auto-atender, né? Ela entra lá, quer se inscrever em tal vaga, tem um site para se auto-atender. Nós temos uma equipe qualificada com servidores, que consegue apresentar às pessoas algumas oportunidades, né? E enxergar o melhor caminho para ela que ela tenha um sucesso profissional. Nós ainda não conseguimos 100%, que é uma coisa que, de fato, muitas pessoas passam por ali. Mas pode ter certeza que aquela que eles atendem tentam encaixar a melhor forma possível dentro da possibilidade dela realmente ser contratada. E essa nova sede, junto com, com essa reconquista das empresas, nós saímos de um cenário em 2021 de 90 vagas abertas e de 20 empresas que anunciavam vagas para aproximadamente 800 a 1.000 vagas dias. Nós tivemos um pico de 1.135 vagas abertas em um único dia na Agência Trabalhador, para mais de 200 empresas que abrem vagas. E nós temos vagas lá distintas, não somente vagas operacionais. Nós temos vagas técnicas e vagas administrativas, nós temos vagas estratégicas. Nós atingimos uma vaga ali, que é um exemplo, que pagava R$15 mil de remuneração, na Agência Trabalhador de Toledo. Nós tínhamos uma vaga também de sommelier, que era para provar vinho, dentro da vaga de Toledo, dentro da agência de Toledo. Então, é um processo de reconquista e esse espaço novo tem feito isso, porque ele é muito aconchegante, ele é espaçoso, ele é para as pessoas, mas principalmente que as empresas consigam fazer todos os seus processos dentro da agência do trabalhador. Outra ação que vocês têm realizado nos últimos anos, nos últimos meses, é o Cine itinerante, aquelas atividades que o Cine vai até um bairro determinado da cidade para atender a população ali num dia específico. Como vocês têm visto os resultados dessas atividades, a importância de ações como essas? Tem que entender o porquê, né? Tudo é um porquê. Nesse primeiro momento, é porque as pessoas, a gente tinha que ir atrás das pessoas. E a gente fez um levantamento e a gente foi mapeando as pessoas que encaminham seguro-desemprego, qual era a região que mais encaminhava. Então você pode... fizemos aqui na Pioneira, na Walter Fontana, dias atrás foi lá no São Francisco, na Escola Municipal São Francisco de Assis. São regiões onde tem um grande índice de pessoa desempregada nessa levantamento que nós fazemos. A gente faz uma rodada de empresas ao redor para que encontre vagas e as pessoas fiquem perto das suas casas. E o intuito é descentralizar, levar as ações do governo perto das pessoas, levar a agência trabalhador perto das pessoas, e a gente leva as empresas lá. Então, que o processo de uma empresa demoraria 15 a 20 dias para ter uma resposta evolutiva, se foi contratado ou não, ela tem no dia. Então, a perspectiva ali do sujeito é muito grande. E das pessoas que foram no ano passado e esse ano, aproximadamente 60% das pessoas que passam pelo Cine itinerante nunca passaram pela agência do trabalhador. Então, nós ganhamos um outro público que antes não tínhamos, que é essas informações, que daí quando a empresa abre uma vaga, nós mandamos a notificação dessa vaga baseado nesse interesse que ela teve, inclusive, do Cine itinerante. E nós iremos fazer mais, né? O ano passado foram 4, esse ano na perspectiva que a gente faça 4. Lembra que eu falei do encontro com as empresas? Nós já discutimos lá no começo do ano, já falamos as datas e o que nós vamos fazer. Então é tudo planejado junto com as empresas, diante dessa necessidade das empresas em fechar as vagas de trabalho. Toledo é uma cidade muito grande, muito importante aqui na região oeste. Tem municípios em que muitas pessoas desses municípios vêm para Toledo para trabalhar. Como que é esse contato regional ali com os municípios menores, com Ouro Verde, São Pedro, Maripá, outros municípios ali próximos? Vem muitas pessoas procurando vaga, empresas dessas localidades também se colocam à disposição da Agência do Trabalhador. Como é esse contato mais regional, vamos dizer? Tem duas perspectivas. Nós fazemos parte da Regional do Trabalho, que é em Toledo, e nesse contexto tem mais 19 municípios. Nós temos aqui Marechal Cândido Rondon, que tem agência trabalhador, mas é um grande parceiro de Toledo, que é o Sérgio Marcucci, e nós temos construído relações. O que dá certo lá, a gente faz aqui. E o que dá certo aqui, nós fazemos lá. Para quê? Para tentar
que as pessoas saibam onde tem lá, quer um emprego, vai em São Pedro. Lá tem agência trabalhador. Tem emprego? Tem em Marechal, em Santa Helena. Então, nós temos utilizado essas relações para ajudar o que dá certo aqui e o que dá lá. E Toledo hoje, ele tem se destacado, assim, a agência de Toledo, por essa perspectiva da tecnologia, desse traço de perfil e com os números que nós temos atingido. Tanto é que dias atrás nós recebemos uma comitiva do Ministério do Trabalho de entender o que nós fazemos de diferente. Veio o coordenador nacional das agências de trabalhador, viu o que nós estamos fazendo, gostou e a perspectiva é de que encaminhe isso para a carteira de trabalho digital. O que nós fazemos manualmente pode ir para a carteira de trabalho digital. E daí quando você fala assim de questão de regionalidade, isso também tem acontecido de uma forma indireta aqui com os municípios. Porque nós não crescemos só Toledo, né? Nossa região cresceu como um todo. Nessa região aqui de 54 municípios que fazem parte ali, ligado do OPOD, do Programa Oeste de Desenvolvimento, no qual eu e o Sérgio somos coordenadores desse GT de empregabilidade, que discute a empregabilidade da região, nós descobrimos que ampliou quase 25 mil novas vagas nesse cenário. Por isso que eu falo, nós estamos numa ilha, mas nós estamos numa região diferente. E Toledo conduz esses processos e Toledo auxilia as outras agências também a avançar nisso. Mas as pessoas ainda têm esse costume de ir pessoalmente, né? Então vou lá na agência Toledo. Eu acredito que nós devemos fazer ali por dia em torno de umas 10 pessoas por dia que vêm de outros municípios buscar aqui. Porque nós temos muitas vagas aqui, né? Sem contar as pessoas que vêm de longe, né? A região norte do Brasil veio muitas pessoas para cá, região nordeste veio muitas pessoas para cá. Não é só de imigrantes que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma região onde se fala pelos jornais e pelos números que tem muitas oportunidades. E isso soa pelo Brasil afora, onde que as pessoas vêm para cá em busca de uma nova oportunidade, de um novo recomeço, de uma nova casa, né? E Toledo tem se transformado nisso. É muito natural você ir caminhando por aí, ou você vai no comércio, ou vai no comércio noturno, você vai encontrar pessoas vindo de outras regiões em busca de Toledo e se perguntam o que aconteceu, por que você veio em Toledo? Não, aqui tem muito emprego, né? Vim buscar reconquistar, vou reconstruir, vou ressurgir, renascer, e o emprego ele passa por isso, né? Ele é essa primeira porta de mudança de vida ou de uma reconstrução de vida. E hoje as pessoas que estão à procura de um emprego, as empresas que necessitem dos serviços da Agência do Trabalhador, como elas fazem para ter acesso a esses serviços? Tem que ir na agência, tem outros canais, como que funciona esse contato com vocês para chegar até os serviços? E hoje a pessoa que chegar lá vai ter acesso a mais ou menos quantas vagas de emprego aqui na cidade? Para você, empresário, abra vaga na agência. Sempre disse assim, no primeiro momento nós não tínhamos tantas vagas estratégicas. E através do processo de convencimento de algumas vagas, eu vou citar um exemplo aqui, a gente foi abrindo. Essa empresa abriu uma vaga de advogado. No primeiro momento que ela abriu, nós não encaminhamos ninguém, porque nós não tínhamos ninguém no banco de dados cadastrado. Só que essa vaga ela foi compartilhada no Sistema Nacional de Emprego, os sujeitos viram essa vaga em outras regiões e outros estados e vieram para Toledo e se cadastraram. A empresa, depois de um tempo, reabriu a vaga lá na agência, nós encaminhamos 10 ou 15 pessoas com essa condição. Então é extremamente importante que as empresas abram vaga na agência, mesmo tendo uma dificuldade de encontrar pessoas com aquelas qualificações. Por quê? A gente tem que ir em busca disso. Mas quando a gente oferece, é um atrativo para que a gente tenha. Então abram vaga, você pode pedir pelo WhatsApp da agência, né, que é o 3196-3940. Nós vamos lhe mandar o link, você pode abrir pelo seu celular essa vaga, e essa vaga vai para o nosso sistema e a gente tenta encontrar uma pessoa. Bom é quando a empresa vai até a agência, porque a hora que ela vai naquele processo da agência, nós conseguimos mais candidatos para que ela faça entrevista. E também essa perspectiva das pessoas serem atendidas, você pode agendar um horário para ser atendido, você vai ser atendido no seu horário, ou ir lá e pega uma senha de encaixe, né, para que seja atendido a hora que não tem mais ninguém agendado, você é atendido também, que a gente fala que essas senhas de encaixe, para os trabalhadores que vão em busca de uma vaga. E além disso, fica acompanhando as redes sociais, né? Que é a Agência do Trabalhador de Toledo, nós divulgamos os cursos, as vagas que não precisam experiência, as vagas no contexto geral e toda e qualquer ação nas redes sociais. E só sobre vaga, hoje, se eu não me engano, nós temos 877 vagas abertas na Agência de Toledo. Rodrigo, para encerrar esse
Esse nosso bate-papo, o espaço está aberto para deixar o último destaque sobre o trabalho da agência. A gente também agradece a disponibilidade de vir conversar com o nosso público, de conversar com a população de Toledo. Não, eu que agradeço, falar sobre o emprego é muito bom. Nós temos que agradecer, e eu principalmente, pela oportunidade que o prefeito Beto, junto com o secretário Diego Bonaldo, de trabalho nessa unidade, dessa condição. Porque nós percebemos que a agência de Toledo, o emprego, é uma transformação na vida das pessoas. Eu sempre digo para os meninos e para a agência lá, para o pessoal que trabalha, para os servidores, que se a pessoa não sair com encaminhamento no mercado de trabalho, não sair com um currículo na mão, pelo menos com um bom dia ela vai sair. É isso que nós precisamos, esse bom atendimento para as empresas e para as pessoas, porque mudar a vida dela, né, tá nesse contato. Às vezes é o pior dia da vida dela. Ela está indo ali a pé pedir um emprego porque ela está na pior situação. E que nós consigamos cada vez mais atender a expectativa desse trabalhador, a expectativa da empresa e realmente cada vez mais colocar as pessoas no mercado de trabalho. E quem não está qualificado, busque o Toledo Qualifica, que é essas vagas que a gente disponibiliza aí. Sempre à disposição. Uma equipe extremamente preparada, extremamente conseguiu entender essa situação que as pessoas precisam de servidores que de fato sirvam a população. E naquele espaço pode ter certeza que tem uma equipe extremamente preparada para isso. Esse foi o Rodrigo Souza, diretor da Agência do Trabalhador do município de Toledo. Ele falou com a gente aí sobre o cenário dos empregos em Toledo, vagas de emprego, setores mais pujantes, setores mais problemáticos, deu um apanhado geral sobre o trabalho aqui no município de Toledo. Essa e outras entrevistas estarão disponíveis no nosso site, no www.toledonews.com.br e também nas nossas redes sociais, na nossa página no Facebook, no nosso Instagram, no @site Toledo News, e também no nosso canal no YouTube. Já aproveitem, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, que lá vocês vão ter acesso a essa, a outras entrevistas, também ao nosso podcast Tô no Pod. Então fiquem ligados que vai ter muito mais conteúdo para vocês. Nos vemos em breve e até mais!